Vou começar agora o procedimento didático de calibração de camada não condutora usando o edge current. E eu começo o procedimento, né, eu estou usando aqui uma sonda absoluta, uma sonda não blindada, e a primeira coisa que a gente faz com essa sonda é verificar a indutância da bobina dessa sonda. Então a gente encosta a sonda no material, que no nosso caso aqui é um bloco de aço inox, e aperto esse botão aqui, o botão EXEC ou microhenry, mantenho ele pressionado, tá ok? E aí vai aparecer na tela a carga de 120 microhenry que ele fez o reconhecimento da sonda. A segunda etapa é o lift-off, tá? Que eu vou fazer a partir desse botão ou desse, né? Nesse aparelho aqui no Phasek 3D, esses botões são comandos dobrados, então cada botão ele tem o comando no lado correspondente, né, para mão esquerda e mão direita. Então, para fazer o lift-off, que é a calibração da distanciação da peça, eu vou encostar a sonda, vou manter o botão pressionado. Quando aparecer balanceando, eu vou levantar a sonda e a partir daí, né, a calibração da distanciação da peça está feita. E aí eu tenho um sinal aproximadamente horizontal que eu vou ajustar, né, com a fase. Então eu aperto esse botão aqui que é o correspondente à função fase, onde eu vou colocar esse sinal o mais horizontal possível, tá? Então eu vou ajustando essa fase aqui de 1 em 1 grau até que ele fique todo praticamente horizontal. Para ficar um número redondinho aqui, eu vou colocar 258 e aí vejam que esse sinal está aparecendo praticamente correndo horizontalmente na tela, tá? A partir daí, a gente vai fazer a medição da camada não condutora, que aqui eu estou simulando com essas folhas de post-it, tá? Num bloco especial de calibração, ele viria com camadas presas aqui ao bloco, com camadas de 0,5 milímetro, duas camadas, né, equivalente a 1 milímetro, e 3 camadas equivalente a 1,5 milímetro, que aqui eu estou simulando com o post-it. O post-it não tem a medida de 0,5 milímetro, na verdade o post-it ele é um papel que não tem medida controlada, enquanto que num bloco padrão essa medida ela é controlada, é uma camada de um material plástico que ela é controlada. E ela simula uma camada de tinta, uma camada de primer, qualquer camada de material não condutor. Então, obviamente, não vale para banhos, né? Por exemplo, banho de cromo, banho de zinco. A gente não pode usar a mesma lógica aqui no edge current. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, feito o lift-off, né, feito o reconhecimento do bloco puro, né, o bloco sem material nenhum sobre ele. Esse bloco aqui é um bloco de aço inox. Em geral, esses blocos que têm as camadas não condutoras, eles são blocos de ferro-carbono, tá, de aço carbono. E a gente faz a calibração da mesmíssima forma, com, né, o resguardo aí de que o sinal pode dar um pouquinho diferente o desenho na tela, mas a lógica é toda essa mesma. Então, quando eu encosto a sonda numa área boa do bloco, né, essas fendas aqui são trincas, então eu não vou trabalhar com essa parte do bloco, eu vou encostar numa parte boa, vou apertar o botão de balanceamento. Para quê? Para esse sinal ficar centralizado na tela, tá? E a partir daí eu fazer a medida da camada não condutora. Então, se eu pegar aqui uma camada e colar sobre o bloco, né, colar sobre o bloco, aqui eu vou estar na parte boa, sem camada nenhuma, aproximadamente centralizado, e aqui na parte com uma camada, o ponto deslocou aqui aproximadamente para o valor de 1,5 quadradinho, tá? Reparem, parte boa, parte sem camada de tinta nenhuma, parte com camada de tinta, tá? Com camada não condutora. Lembrando que está distante aqui da área da fenda, porque se eu passar com essa sonda na fenda, ela dá uma indicação diferente. Então, na parte boa do bloco, ponto centralizado, né, na parte sem camada. Na parte com camada, aproximadamente ali 1,5 quadradinho, né,
acho que com a câmera dá para pegar aqui a localização desse ponto a 1,5 quadradinho, ok? Então, agora, para 2 camadas, né, eu vou fazer a mesmíssima coisa, tá? Na parte boa do bloco, o ponto está centralizado, né, na parte sem camada nenhuma. Na parte com 2 camadas, ali certinho, ó, aproximadamente 3 quadradinhos, tá? 3 quadradinhos, perfeito? O ponto tá um pouquinho mais abaixo, agora dá para a gente ver que ele está aqui aproximadamente a 3 quadradinhos. E, voltando aqui essas 2 camadas, vou botar agora 3 camadas, né? Já mostrei aqui para vocês, são 3 post-its alinhados, tá? Na parte sem camada nenhuma do bloco, eu centralizo, lembrando, né, a posição do ponto no centro tem a ver com o lift-off e tem a ver com a perpendicularidade da sonda. Então, se por acaso, cansei a mão, minha mão está deslocando aqui um pouquinho, o ponto está deslocando, eu coloco a minha mão na posição confortável e se o ponto não estiver centralizado, a gente vai aqui, né, aperta o balanceamento, ele vai voltar para o centro, serve aqui ou aqui, né? Esse lado aqui também, o comando é igual e o ponto está aqui centralizado novamente. E aí a gente vai medir aqui, ó, com 3 camadas de post-it, a gente está lá, ó, a aproximadamente 4 quadradinhos e meio. Tá? Qual a vantagem de a gente usar o sinal sempre na horizontal? É justamente essa, que a medida ela vai estar correndo em cima como se fosse praticamente de uma régua. Então a gente faz aqui a correspondência e chega até a conclusão que os post-its têm realmente a mesma espessura, que embora não seja de 0,5 milímetro cada folha, mas entre elas a gente consegue perceber que são iguais as espessuras porque há essa linearidade. Quando eu faço uma camada, quando eu meço uma camada, 1,5 quadradinho, tá? E quando eu meço 3 camadas, 4,5 quadradinhos, concluindo, né, que a camada de tinta ela está controlada, né, no nosso exemplo didático aqui com os papeizinhos de post-it e correspondente, né, da mesma forma a gente faz o procedimento com o bloco com camadas não condutoras controladas. Beleza, pessoal? Então, era esse aqui o exemplo didático que eu tinha para dar para vocês com edge current para medida de camada não condutora. Existem outras formas, tá? Outras formas em que a gente faz a medição usando totalmente o plano de impedância, porque nem sempre a gente consegue controlar o sinal para ele correr só na horizontal, mas em geral com materiais padronizados, né? Materiais onde o sinal ele se comporta bem, a gente consegue ajustar esse sinal para ele correr só na vertical ou só na horizontal, em geral só na horizontal por conta da orientação do lift-off preferencial que a gente usa para calibrar, e aí fazer a medida dessa forma bem tranquila, tá ok? Então, espero que tenha ficado razoável aí a explicação e ajude vocês a fazerem novos procedimentos com edge current, beleza? Um abraço aí, tchau, tchau.